Primeiro que os filhos não vêm já prontinhos, não vêm com o manual. E a gente fica, na verdade, chegando numa hora que você começa a pensar e a repensar sobre a família brasileira, sobre a família em geral no mundo todo, sobre o que realmente os pais têm de insegurança quando eles vão educar um filho. Porque como ele não vem com o manual, é muito normal que muitas vezes os pais não saibam o que eles têm que fazer. Assim como talvez se eu não tivesse estudado, talvez se eu não tivesse as técnicas de educação, muito provavelmente eu também não saberia o que fazer. Pensando nisso, que eu falo sobre o não. O não é tão interessante, é uma palavra que eu já ouvi muitas pessoas falando assim, não pode falar não para o filho. Eu acho que pode e deve, porque os filhos precisam saber o que é não, precisam saber a diferença do não e do sim. Porque quando esses nossos filhos, eles forem para um trabalho convencional, quando eles forem para uma empresa, eles vão sim ter que entender o que é o sim e o que é não. Imagina só se eles estão numa empresa e de repente chega o chefe ou sei lá, alguém lá e diz assim, olha, isso você não vai poder fazer. Ele vai falar assim, não, como eu não vou poder fazer? Eu sempre fiz tudo. Ou nunca ninguém me disse não. Então, algumas coisas, elas não combinam muito quando você pensa no futuro, né, desse ser, no futuro dessa criança. São coisas que ele vai vivenciar sim no futuro e que ele precisa estar preparado. Então, qual o objetivo, né, nosso como pais, como educadores? É a gente preparar, primeiro se preparar, porque isso é super importante, a gente precisa estar preparado para poder educar e, ao mesmo tempo, preparar as nossas crianças para que elas estejam prontas para o mundo. Porque elas nasceram ou elas vieram para nós de alguma forma, mas elas não vão ficar conosco a vida inteira. Então nós precisamos preparar esses seres para uma sociedade que está aí. E o que a gente vê na nossa sociedade é que não existe a base familiar. As pessoas não sabem o que tem que fazer. Muitas vezes eu já fiz acompanhamento com pais que eles realmente não sabiam o que fazer. Ninguém tinha dito para eles, olha, faça assim ou faça desse jeito. Não existia alguém que chegasse lá e dissesse. Se alguém falasse alguma coisa, muito provavelmente era alguém que também fazia alguma coisa e deu certo ou não deu certo, ou era aquilo que sabia, ia lá e fazia. E a ideia não é essa, né? A ideia é você direcionar mesmo de uma forma mais assertiva. Não significa que tudo que a gente passa para os nossos filhos vai ser 100%, eles vão acertar, eles vão ser filhos ótimos, vão ser os romozinhos, porque não são. Nós somos seres humanos e cada um é de uma forma. Mas existem algumas técnicas, né, que são base. Essas técnicas básicas, elas podem ser colocadas no nosso dia a dia, elas podem ser colocadas desde quando é criancinha, desde quando é bebezinho, desde quando a criança está lá ainda com aquelas gracinhas, fazendo tudo bonitinho, que os pais acham lindo, maravilhoso, que muitas vezes você olha e fala assim, nossa, se continuar desse jeito, quando crescer, vai dar trabalho. E vai dar trabalho mesmo. Só que vai chegar uma hora que quando essas crianças crescerem, os pais não vão saber o que fazer. A educação ela já ficou para trás. Então, educar também não significa que você tem que ser uma pessoa, assim, séria sempre com a criança, como se fosse um robô, ou como se fosse educando soldadinhos. Não é isso, não. O educar ele é uma forma mais lúdica. É você estar próxima dessa criança, é você entender essa criança, é você se colocar no papel de pai, no papel de mãe, no papel de educador. Mas antes educar-se para isso, antes chegar a uma possibilidade de você entender o que você está fazendo, qual é o seu papel de educador. Como é que você faz isso? Como é que você chega nessa criança e você educa de uma forma que você auxilie essa criança a se desenvolver? E você sabendo o que você está fazendo, porque eu também vejo muitos pais que não sabem o que está fazendo, ou muitas vezes têm medo. Eu já atendi pais que eles morrem de medo de falar com os filhos. Mas precisa falar com os filhos. Se está vendo que o seu filho está indo para um caminho que não é o legal, não adianta você virar o amiguinho dele e de repente começar a conversar um monte de coisa com ele como se você fosse o amigo. Ou de repente quando você vai dar alguma bronca, né, no teu filho, na tua filha, de repente você começa a brincar, começa a falar, nossa, é isso mesmo, que legal. Não é assim. Então, eu sempre falo também muito disso, né? Hora de dar bronca é hora de dar bronca, porque é hora de educar, é hora de educar. A hora de você brincar é hora de você brincar. A família, ela precisa ter esse tempo para ela estar junto, para ela interagir.
Então, são várias coisas que vão acontecendo durante a vida que dentro da casa é onde você vai ter a base, onde você vai ter que ter a conscientização de que você tendo essa base familiar, você vai passar para os seus filhos tranquilamente, porque não são coisas difíceis, são coisas fáceis, só que precisa de estudo e você precisa entender o porquê daquela situação. Uma situação muito comum que eu vejo é, por exemplo, as crianças quando são pequenininhas, elas adoram abrir e fechar a porta, abrir e fechar a porta. Meus filhos faziam muito disso, porque toda criança faz isso, e eu vejo muitas vezes os pais falando assim, não, isso não pode fazer isso. Então, o que se diz nessa fase, né? Primeiro que a casa, ela precisa estar preparada para receber a criança. E quando essa casa está preparada e a criança chega nessa fase de abrir e fechar a porta, esse abrir e fechar a porta, a criança está dizendo o seguinte, olha, eu abri a porta, eu vi que tem alguma coisa lá dentro. Eu fechei a porta, não tem mais nada na minha frente. Quando eu abrir a porta, vai ter de novo aquilo lá. Por incrível que pareça, ela está, ao mesmo tempo que ela está fazendo essa análise, né, que é uma análise ainda muito pequena, porque é uma análise que ela começa a construir as sinapses, ela começa a construir o que está dentro da mente dela, ela começa a identificar que as coisas na vida, elas são assim. Às vezes elas desaparecem e às vezes elas voltam. E é tão interessante que essa fase ela é tão importante porque quando ela for para a escola, ou quando, por exemplo, chegar na hora de que ela vai ver que os pais vão trabalhar e os pais vão ficar ausentes durante um tempo, ela começa a entender. É igual a porta. Eles vão há um tempo, vão sumir da minha frente, mas eles voltam. Então isso é super importante, porque quando você quebra isso, às vezes aquele fala assim, não pode fazer isso. É como se você estivesse falando assim, não trabalhe com isso, não deixe somente trabalhar com isso. Então tem muitas coisas dentro da educação que parecem muito bobas e que com o tempo, com os estudos, a gente foi entendendo que isso precisa ser passado para os pais. E muitas vezes os pais não entendem isso. Né? Então, mas a casa ela precisa estar segura para essa criança. Né? Precisa ser uma casa que a criança ela pode estar lá dentro, ela pode desbravar aquela casa, ela pode ir cada canto da casa para saber o que está acontecendo. Então, cada faixa etária, ela tem uma forma de educar. Cada faixa etária, ela serve para alguma coisa, né? Para que você possa estar passando para essa criança o que ela vai aprender no mundo. Então, isso é muito bonito dentro da área da educação e é alguma coisa que a gente não vê. É muito difícil a gente, de repente, ver pais que eles sabem realmente o que eles estão fazendo. E quando você vê isso, você vê a segurança que os pais têm. Então, é por isso que eu me incentivei muito mais, porque eu queria muito preparar meus filhos para o mundo, eu queria muito que eles estivessem super bem durante a vida deles. Eu sempre falei, eu não sou eterna, eu não vou ficar eterna, e tudo que eu sei eu passo para vocês. E eu acho que é super importante isso, mas eu tive um preparo para isso. Eu fiz faculdade na área da psicologia, eu fiz letras, eu estudei psicanálise, eu passei praticamente a minha vida inteira estudando e educando e atendendo. Eu fiz coach e todas essas áreas juntas, elas me trouxeram uma boa forma de eu estar auxiliando de alguma forma os meus filhos. E também eu posso estar auxiliando o filho dos outros, assim como eu auxilio no coach, eu auxilio quando eu faço algum atendimento, eu auxilio nos grupos. E isso eu acho que é super importante para a família, porque a família ela é a base da sociedade. Muitas vezes eu vejo assim, pais dizendo assim, eu mando para a escola, que lá ele aprende na escola. A escola é para aprender português, é para aprender matemática, ciência, filosofia, várias outras coisas a escola ela vai aprender. Vai aprender sim, convivência, o social, vai aprender. Mas a base mesmo, aquela base de por favor, com licença, obrigado. Essa base, que são as palavrinhas mágicas, são aprendidas em casa. Só que muitas vezes os pais também esquecem que essas palavrinhas mágicas, elas têm que ser utilizadas pela família toda, não só pela criança. Às vezes eu vejo o pai falando assim, vai lá e pega aquele negócio. Aí quando a criança vai pegar, o pai fala assim, cadê a palavrinha mágica? Não vai falar por favor? Aí a criança vira para o pai e fala assim, pai, mas você não fala por favor. Aí eu não falo porque eu sou adulto, mas você é criança e você fala. O que o pai está falando para aquela criança? Olha, enquanto você é criança, você vai ter que falar por favor, com licença. Mas quando você for adulto que nem eu, você pode tratar o mundo do jeito que você quiser porque você é adulto. E isso não é verdade.
dentro do mundo do adulto, precisa ter os nossos limites, a gente precisa entender isso. Outra coisa também que eu acho muito importante estar te falando é que muitas vezes os pais têm medo de errar. E não pode ter medo de errar, não precisa ter medo de errar. Uma vez eu estava vendo uma reportagem do Vale do Silício e eu achei tão interessante porque todos que estão lá, a primeira coisa que eles aprendem é humano errar. Não tem problema errar. Mas o que você faz quando você erra? Você tem um aprendizado com o teu erro. E esse erro ele é super importante porque ele vai te fortificar e vai fazer com que você não erre mais. Dentro da educação, também é a mesma coisa. Muitas vezes nós vamos falar algumas coisas para os nossos filhos que o impacto vai ser diferente. Mas nós vamos entender que ele vai estar funcionando dessa forma. Porque cada um funciona de uma forma, cada um cresce de um jeito completamente diferente do outro. E quando nós fizermos isso, vai ser muito interessante, porque a gente vai, ao mesmo tempo de educar os nossos filhos, nós vamos estar nos educando. E ao mesmo tempo que nós estamos nos educando, nós estamos entendendo qual é o time do nosso filho, o que a gente pode falar e o que a gente não pode falar. O que de repente ele vai entender naquele momento e o que de repente aquele momento ainda não é para ele. Porque muitas vezes também eu vejo os pais que derramam um mundo em cima do filho, mas o filho não entendeu ainda. E também eu vejo os pais que não derramam o mundo em cima do filho, mas o filho já estava mais do que na hora de entender o que é aquele mundo, o que significa. Então, muitas coisas eu acho importante a gente estar passando para a nossa sociedade, né, como um todo. E, principalmente, para a nossa base familiar. Então, se a gente faz isso dentro de casa, se a gente começa... Nós somos os exemplos. Então, para nós educarmos, nós precisamos ser os exemplos. Então, quando eles veem a gente como exemplo, eles se sentem seguros. É só a gente pensar um pouquinho no nosso passado, a gente pensar na nossa educação. Quais eram as pessoas que hoje a gente pensa assim, nossa, eu queria ser igual a essa pessoa. Mas por que a gente pensa isso? A gente pensa isso porque, de repente, aquela pessoa era uma pessoa que, para a gente, foi diferente, foi o nosso diferencial. Foi uma pessoa que, no momento que a gente precisava, ela estava lá. No momento que a gente precisava, ela conseguiu falar alguma coisa para a gente. Então, isso é super importante a gente pensar, a gente ter essa análise. Então, aquela frase, né? Eu não faço com o outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. Ela é muito bem colocada quando a gente trata de educação. Porque nós temos que fazer uns resgates do nosso passado. Quem fomos nós? O que nós, no nosso passado, nós fizemos? O que no nosso passado as pessoas fizeram que para a gente foi importante, que fez com que a gente tornasse essa pessoa que nós somos hoje? O que foi? O que aconteceu naquele passado? O que eu posso fazer no meu presente para eu estar modificando o meu mundo à minha volta? O que eu posso estar fazendo no meu presente para que o meu filho, para que a minha filha seja diferente, para que eles tenham um futuro completamente diferente do futuro que está aí, né? Um futuro mais promissor, um futuro que eles saibam se colocar, se posicionar, que eles não tenham medo, que eles entendam que se um dia eles vierem a também ter uma família, que eles também vão estar prontos para auxiliar e que eles estão prontos para o mundo também. Então isso é muito importante a gente estar colocando, né, como base, como tratar no nosso dia a dia o que a gente tem de família. Então, eu acho que é muito importante estar passando tudo isso para que os nossos filhos sejam diferentes, para que a gente seja diferente. Eu posso ver por mim mesma. Todos esses anos, às vezes eu faço uma análise, né, de como eu era e de como eu sou hoje. Eu mudei muito. Eu acho super importante. A gente sempre tem que mudar assim, a gente sempre está aprendendo. Eu nunca vou parar de aprender e no meu dia a dia eu sempre vou estar aprendendo. Eu sempre estou indo atrás de mais coisas para eu poder entender como que funciona esse mecanismo, né? Tanto meu, de eu como ser, né? De eu entender como eu sou como ser humano e também como eu posso estar passando isso para os meus filhos e como eu posso estar auxiliando cada vez mais para que eles se desenvolvam cada vez melhor. Porque o mundo, se a gente pensar na história, o mundo, desde que é mundo, nós aprendemos com as histórias. Nós aprendemos com as histórias dos outros. Nós aprendemos com as nossas histórias. E a história que ela é passada dentro da casa tem que ser uma história verdadeira, uma história realmente de valor, de amor, de transferência de coisas boas, de coisas construtivas, porque isso vai fazer muita diferença. Você vê, por exemplo, que se você começar a analisar quando você era pequeno,
Se a gente começar a pensar assim, algum momento que você pode lembrar, né? Se eu disser assim agora para você, lembra de algum momento que você, na infância, te marcou positivamente, que foi um negócio muito legal, que você levou para a sua vida, que você pensou assim, poxa, eu gostaria de passar isso quando eu crescer. Imagina um momento na tua vida que foi tão péssimo, que foi tão arrasante, que você pensou assim, nossa, eu não quero nunca mais repetir isso, eu não quero fazer isso com ninguém quando eu crescer. Todos nós temos histórias, todos nós passamos pela nossa vida por histórias que foram reconfortantes e histórias que não foram reconfortantes. Então é isso que nós temos que pensar. E o que nós queremos fazer para o nosso futuro? O que a gente pensa que a gente pode estar passando de uma forma que seja muito mais legal, de uma forma que seja tranquila? Eu vejo muitas vezes as pessoas achando que na educação você precisa estar sempre gritando, que você precisa estar batendo, e não precisa. Existem métodos para isso. Mesmo porque quando você está batendo, você já se descontrolou, você já saiu do teu time. Quando você está gritando, a mesma coisa. Quando as pessoas gritam, não adianta dizer assim, eu gritei, foi legal. Não, não foi. Quando a gente grita, a gente já saiu do nosso, né, de estar centrado. A nossa mente, ela já não consegue raciocinar direito, porque as sinapses, que são as que fazem, né, o encontro de uma referência com a outra no nosso cérebro, elas já não identificam mais. Então, quando a gente está mais preparado, quando a gente está apto para isso, quando a gente tem a técnica, quando a gente realmente sente e fala, não, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu vou falar, e isso vai ser interessante. Mesmo que faça manha, mesmo que faça alguma coisa, eu vou estar lá pronto e eu vou saber conduzir de uma forma que a criança entenda, que o meu filho entenda, que não é dessa forma que age no mundo. Mas também, ao mesmo tempo, eu não estou falando que é para ficar passando a mão na cabeça, assim, ai, filhinho, bonitinho, não é isso não. Eu estou falando de educar. Eu estou falando de que são técnicas que você, a hora que você tem que falar sério, você fala sério, sim. E a hora que você tem que brincar, a hora que você tem que ser legal, a hora que você tem que estar interagindo, você vai saber como que você vai fazer isso. Isso não é difícil. Isso simplesmente tem que ser aprendido. Existe um teórico chamado Vygotsky, que ele foi russo, e ele tem uma teoria muito interessante que a gente busca muito na área da psicologia, a ver técnicas que ele utilizava, é que ele viveu numa época da Rússia em que ele via que as crianças não sabiam muitas coisas. E as pessoas diziam assim, nossa, mas a criança, ela não sabe, por exemplo, tocar um instrumento, ou ela não sabe, de repente, que aquela comida é boa, ou ela, de repente, ela não sabe que aquela matéria é legal. Então ele começou a estudar isso e ele começou a falar sobre a zona proximal. O que era isso? É que a criança, se você não passa para ela um mundo além do que ela existe, do que ela se vê como pessoa, ela cresce sem saber aquilo. Mesmo com a internet, mesmo com toda a globalização que a gente tem hoje, algumas coisas não estão lá, algumas coisas não estão na internet. O educar a base dentro de casa é muito difícil você encontrar. Por quê? Porque são técnicas que você vai aprendendo e que você vai passando isso. E muitas vezes as pessoas esquecem de colocar lá, esquecem de passar para o mundo o que está acontecendo. Então ele identificou que essas crianças, quando algum adulto se aproximava e algum adulto, pai, mãe, passavam para elas como que era o mundo, como que foi o mundo que eles viveram, contavam suas histórias, fazia com que elas tivessem confiança naquele adulto e que elas entendessem que elas podem ter um mundo muito maior, muito mais amplificado de uma maneira positiva, elas agiam muito diferente e elas ultrapassavam a condição de aprendizado. Aprendizado tanto em matéria, como ser humano, como dentro da sociedade. Então ele começou a trabalhar isso. E é exatamente isso que a gente ainda vê na nossa sociedade. Se os pais se prepararem para educar os seus filhos, eles conseguem passar isso com segurança. E os filhos sentem isso, eles conhecem os pais, os nossos filhos nos conhecem. Os nossos filhos são nossos filhos. Eu costumo falar, por exemplo, para pais adotivos, né, que eles falam assim, meu filho é adotivo. Não, é teu filho. É teu filho, não é filho adotivo, é teu filho. Você adotou porque foi a condição que ele veio para você. Mas ele é teu filho.
E ele te conhece, porque quando a criança chega também para os pais adotivos, eles começam a interagir, eles começam a se conhecer, da mesma forma que o pai biológico. Quando a criança nasce, eles não se conhecem. A primeira vez que você vê o teu filho, quando ele sai, você não conhece e ele não te conhece. E isso vai durante o dia, durante os dias, durante os meses, durante os anos. Vocês vão se conhecendo. Da mesma forma, o pai adotivo. Só que é teu filho, ele é teu filho e você é pai. Então, tanto um pai quanto o outro, a forma de educar, ela é a mesma. Tem que ter segurança, precisa passar essa segurança. Por quê? Porque o filho, ele sente isso. Ele pode até não falar, mas ele sente quando o pai está inseguro para falar alguma coisa. Ele sente quando o pai perdeu o rumo, não sabe mais o que falar, não sabe como educar. E essa situação, ela pode ser mudada. Quando a gente tem técnicas que a gente utiliza e que a gente, com a nossa segurança, sabendo aquelas técnicas, a gente consegue passar e as crianças elas vão entendendo, os adolescentes vão entendendo, os nossos filhos adultos vão entendendo. E automaticamente a nossa sociedade ela vai ficando diferente, porque todos vão crescendo de uma forma mais harmônica, onde um realmente respeita o outro, onde um sabe o limite do outro. Isso é super importante. Como é que a gente imagina um país se a gente não consegue perceber que todos nós temos um limite e todos nós precisamos entender como que é esse limite e como que eu posso estar passando isso para o outro? Quando a gente fala de filho, a gente tem que falar de uma maneira muito segura, quando você fala de educar. Porque é óbvio que nós vamos ter algumas dúvidas. Muitas vezes, quando eu estou educando meus filhos, é óbvio que eu tenho algumas dúvidas. Mas eu tenho técnicas. Então, o que eu faço? Eu começo a refletir. Eu começo a colocar prós e contras. Eu começo a fazer análises das técnicas para ver o que eu posso colocar. Eu até brinco muito com quem me conhece, sabe? Que eu falo assim, meus filhos foram meus ratinhos, são meus ratinhos. Eles acham muita graça quando eu falo isso. Porque é verdade, tudo que eu fiz durante todos esses anos na área de educação, na área da psicologia, eu sempre coloquei em prática. E isso me facilitou sempre. Porque também não adianta você estudar, você ir atrás das técnicas, você entender e você não colocar em prática. É como se, por exemplo, no seu trabalho, você está no seu trabalho, você aprende tudo que é sobre o seu trabalho, sobre técnicas, sobre o que você pode utilizar, como você pode desenvolver, e você não aplica no seu trabalho. O seu trabalho vai ser todo em vão. A mesma forma na educação. Então, é muito interessante que a gente esteja trabalhando junto, é muito interessante que a gente esteja cada vez mais trazendo positividade para que na área da educação, dentro da nossa casa, para que a gente possa estar junto com as nossas crianças, fazendo com que esse mundo seja cada vez melhor.